Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu Pai, nós entramos na Tua presença e queremos pedir perdão das nossas falhas, pecados e erros. Que o Senhor venha passar do Teu sangue sobre nós e nos queimar no alto da cabeça, a planta dos pés. Eu quero repreender toda obra do inferno, obras armadas e preparadas, arquitetadas, planejadas e organizadas no mundo espiritual contra nós, para derrubar, para bater, para desestruturar, desequilibrar, perturbar. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta de destruição, toda seta de ruína. Eu repreendo em nome de Jesus todo trabalhar no mundo espiritual para causar destruição. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro inveja, olho gordo, maldade, palavras malditas, praguejamentos, maldições, eu destruo no nome de Jesus. Todo ritual maligno, eu destruo no nome de Jesus. O sangue do Senhor tem poder sobre nós. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue sobre o corpo, a alma e o espírito. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Passa do Teu sangue sobre o templo, sobre cada pessoa que está nesta fé. Passa do Teu sangue sobre nós aqui. E venha abençoar cada vida. Venha ao nosso encontro, Deus, e tenha misericórdia de nós. As Tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Tem misericórdia de nós. Deus, eu quero orar por lucidez, visão, que as mentes sejam clareadas, que a cegueira caia, seja tirada, que o bloqueio seja arrancado, que o espírito do engano seja arrancado. Ó meu Deus, eu quero orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, Senhor amado, temer o Senhor e fazer o que o Senhor tem nos dirigido a fazer. Senhor, eu peço o espírito da verdade, do comprometimento, o espírito de temor. Que cada um tenha um espírito de temor. E que o temor fazendo parte de cada um, então todos possam fazer uso daquilo que é mais sagrado, que é a Sua palavra. É a Sua palavra. O Senhor é o Deus da verdade, não tolera nada além da verdade. E o Senhor nos move sempre a caminhar no rumo da verdade. Que a Tua palavra nos mova. Não que a loucura, ou a insensatez, ou o engano, ou o caráter deformado, seja lá o que for. Eu oro para que a Tua palavra nos mova. Eu quero que a Tua palavra me mova e mova a cada um. Eu oro para que a Tua palavra mova o ministério Mudança de Vida. Que enquanto existirmos nesta terra, que somente a Tua palavra venha nos mover. Somente a Tua palavra venha nos mover. Que nada mais, mas que a Tua palavra nos mova. Que a verdade mova. Ó meu Deus. E que somente ela prevaleça na minha vida e na vida de cada pessoa que aqui está. Eu oro para que o nosso coração seja sincero. Eu oro para que a sinceridade seja a marca da nossa vida. Seja a marca de cada um que aqui está. Eu oro para que assuma o controle desse trabalho e que tudo que vai acontecer aqui saia do Seu trono. E que sejamos conduzidos pelo Senhor. E que a Tua palavra realmente mova cada pessoa que aqui está. E que possamos sair daqui bem melhores, com grande unção e poder. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, por essa chance, essa vitória. Isso é uma vitória muito grande para nós. Eu te agradeço. Estar aqui, permanecer, continuar, prosseguir sempre. Isso é o nosso desejo, é o meu, e eu espero e estendo isso a todos. E eu abençoo a cada um, determinando grande progresso na vida espiritual e, consequentemente, em todas as áreas.
em todos os campos. Muito obrigada por tudo. Ó Deus, seja conosco e nos dê graça e unção. Amém, meu Senhor. Amém, Jesus. Sente-se um momento, por gentileza, por favor. E vamos abrir em Gênesis 13, 14 a 18. Vamos começar aqui, depois seguimos. Gênesis 13, 14 a 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aí eu já vou até ler o que está em Filipenses 2,13, depois volto ali. Diga comigo, eu vou ler na Almeida Corrigida e na NVI. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Na NVI a mesma coisa, pois é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ok, então. Não foi colocado isso aqui por acaso, versículo 14. Diz o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele. Tantos acontecimentos, e alguns foram registrados. Foram muitos os acontecimentos. E o que está registrado, exatamente o que era necessário, é necessário para nós, que Deus usou, deixou com propósito de nos ensinar e nos conduzir, nos mover. Até então, isso não tinha acontecido. Foi necessário acontecer primeiro a separação do Abraão com Ló, para que Deus conduzisse o Abraão para algo maior, e já o movesse, o levasse a tomar posse daquele lugar. Nós sempre falamos que primeiro as coisas têm que acontecer dentro de nós. As mudanças, elas precisam ser internas. Nenhuma reforma aqui fora, da área que você precisa, vai ser bem sucedida se não houver uma reforma aqui dentro. Repetimos continuamente que a nossa maior vitória são as mudanças internas. Vencer é uma tarefa interna. Você pode levar, eu falava agora mesmo na rádio sobre isso. Eu já falei sobre isso outras vezes, eu venho de uma família de gente muito mentirosa. Muito mesmo. Meu pai foi um homem mega mentiroso. Sabe aquela pessoa que ela adquire o vício maligno, ela é viciada em mentira. Ela não sabe viver sem mentira. Meu pai foi assim. Viciado em mentira. Era um vício, porque a mentira ela é um vício. Ela se torna um vício. E um vício destruidor, pode destruir a vida da pessoa, como o álcool destrói, o crack destrói. Se torna um vício. A pessoa não sabe fazer nada sem mentir. Ela não sabe viver sem a mentira. A
mentira faz parte dela, é uma extensão dela, está incorporado a ela respira e transpira mentira. Quando a pessoa é viciada, é assim. Não sei se alguém já conviveu com alguém assim, eu venho. E isso é um demônio que atuava na família. Quando eu falo isso, não estou falando mal, porque isso é a verdade. É a verdade. Depois, com o passar dos anos, quando ele teve um encontro com Deus, ele foi sendo liberto e etc. Mas era visível que aquilo estava incorporado nele. Ele estava possuído por aquele espírito. Ele não sabia viver sem ele. E a vida dele toda desandou, e foi desandando porque ele fazia as coisas voltadas para essa direção. A primeira vez que eu descobri que meu pai era um herói para mim, meu pai, piloto de avião, fazendeiro, montava em burro bravo, em boi bravo, cavalo. Meu pai foi um homem lindo. Se eu mostrar as fotos para vocês da juventude dele, você vai dizer, show. Imagina um homem bonito. Meu pai foi muito bonito. Uma hora eu vou pedir para botar no telão a foto dele principalmente jovem, para você ver. E isso fazia dele um homem muito vaidoso. E ainda, imagina, pilotava avião, tinha o seu próprio avião. E não tinha medo de montar em burro bravo, em boi, domava aqueles bois, aquelas coisas. Então, eu tinha um orgulho de ver o meu pai. E quando eu me lembro da decepção de descobrir que o meu pai era um mentiroso. E eu fui descobrindo que a minha mãe levava a gente para a escola dominical. E ali era ensinado que a gente não podia mentir. Ensina o menino no caminho que deve andar. E aí o meu pai fazia os negócios errados, naturalmente, a vida assim, claro que as coisas iam desandar. Sem a benção de Deus não vai. Uma vida construída na mentira não vai. Ok? Um dia, aí ele começou a mandar que eu, que maiorzinho, atendesse o telefone para falar que ele não estava. E eu, muito pequena, mas já muito firminha, eu falava, mas na igreja a gente aprende que não pode me contar mentira. Você está aqui, por que eu vou falar que você não está? E um dia eu falei mais firme com ele, falei, eu não vou mentir porque Jesus não gosta que criança mente e isso não está certo, você está errado. E ele me deu um tapa que eu voei. E aí aquilo realmente era revoltante, mas foi muito bom para mim. Porque se eu já tinha sido ensinada e eu detestava aquela conduta, ali ela foi estabelecida dentro de mim. Porque eu fiquei tão revoltada com aquilo, eu me lembro, e eu falei, eu odeio isso. E eu decidi que aquilo não ia fazer parte da minha vida. Então, mesmo quando eu estava longe de Deus, era ímpio, eu não suportava isso. E tudo na sua vida deve ser visto. Tudo. Todas as situações da sua vida precisam ser vistas, revistas, analisadas, porque isso vai fazer a diferença. Às vezes a necessidade de mudanças, de separações, de situações, para que as coisas andem na vida. Meu pai com esse espírito, e não foi só esse, porque você sabe que o diabo não entra só para atuar numa área, ele destrói todas. Então o espírito da mentira, ele puxa todas as áreas. Ele não foi um alcoólatra, ele fumou por um tempo, depois parou, mas ele era um adúltero e ele era um mentiroso. E aquilo arruinou com aquele homem, um homem lindo. Um homem tão ativo,
Um homem com tantas possibilidades. E ele simplesmente arruinou com ele sabotou a vida dele. Porque ele nunca esteve realmente disposto. Até então, demorou. Levou muito tempo para ele, quando ele já não tinha mais o que fazer, mais velho, que ele foi tomar uma posição na vida dele, que ele chegou até Jesus. Mas primeiro ele teve que fazer igual o Ló. Tendo tantas possibilidades, escolheu o pior caminho para a vida. Eu não tinha tanto isso na cabeça, mas eu puxei isso aqui. E Deus não nos leva a puxar uma coisa por acaso. Às vezes você tem tantas possibilidades. Você é inteligente, mas não é sábio. Sabedoria, fazer boas escolhas. Não basta ter potencial, ter inteligência e tal e tal. Se você não tiver sabedoria para fazer escolhas corretas na tua vida, você arruina com a sua vida. Muitas coisas da nossa vida foi por falta de sabedoria que a gente se meteu em encrenca. Inteligência nós temos. Mas se você não consegue ter visão de fazer uma escolha correta para a sua vida, escolhas. E a primeira são as reformas internas. Enquanto essas reformas não acontecem, aqui fora também não. E tem coisa que eu já falei aqui, que Deus teve paciência no passado, tolerou na vida de muita gente, mas que chega a hora que Ele vai tratar. E que você não adianta insistir no mesmo ponto que você não vai ficar. É aquela história assim, agora você muda ou você muda. Ou você muda ou você muda. E isso nós temos que entender. Então, às vezes, tem que haver uma separação. E essa separação pode ser a separação, a sua separação com o pecado, com o mundo, com coisas que não foram boas, que não são boas e nunca, não foram, não são, nunca serão. Por um tempo, Ló funcionou, pode ter funcionado. Por um tempo, algumas coisas funcionaram, pode até ter funcionado. Mas chega um ponto que não funciona mais. Só tem uma saída, separar. Por um tempo, algumas coisas na tua vida, até mesmo você caminhando, elas não estavam lá, não estavam certas, caminharam, mas chega um ponto que Deus diz, não dá. E você vê que as coisas são assim, quando você aceita e define e toma atitude radical na sua vida, porque eu vou dizer uma coisa para você, se você quiser realmente uma mudança, tem que tomar atitude radical. Não existe nenhuma mudança realmente significativa que funcione se não houver mudança radical, atitude radical. Enquanto você não rompe mesmo com uma coisa. E eu estou me referindo muito aqui a uma conduta, a um sistema, a uma visão, um comportamento. Enquanto você não rompe com aquilo, Deus não fala com você, olha, eu vou te dar isso aqui, percorre, toma conta. Deus coloca em nós tanto querer como realizar. Ele coloca dentro de nós o sonho, o desejo, e Ele nos dá condições de realizar. Quantos aqui que têm sonhos e Deus quer dar condições para realizar? Mas precisa haver uma separação daquilo que já não é bom mais, que não é bênção mais, que não funciona para a tua vida, ou nunca foi bênção, nunca funcionou. Nunca. Tem que haver aquele rompimento de vez. Tem que separar.
tem que apartar da vida aquilo que não está funcionando, que não está dando certo, que não deu antes, não está dando agora. E quando a gente faz isso, quando ele separou do Ló, Deus ampliou o campo de visão, mostrou, mandou ele percorrer, mandou ele possuir, mandou ele tomar posse, disse que daria a ele. Por que Deus não fez isso antes? Porque não era para o Ló participar. Mas por que muita coisa não acontece antes? Porque às vezes precisa haver uma separação, precisa ser tirado. Enquanto aquilo não é tirado, as coisas não andam. Enquanto aquilo não é arrancado, as coisas não andam. Eu guardei isso aqui que eu falava na rádio, não vou deixar passar. 2 Crônicas 31, 20 e 21, eles não devem ter colocado, eu acho, mas eu vou ler, e eu quero que você leia junto comigo. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo, vamos lá, em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Ele não prosperou por nenhum outro motivo. Todos nós temos a tendência aos achismos, e alguns se tornaram achólogos. São formatos. Eles acham. Ele pensa, ele sente, ele acha. Ele acha, ele pensa, ele sente. Não é o que é bom, o que é certo. É o que ele pensa. Não é o que é bom, o que é certo. É o que ele acha. Não é o que é bom, o que é certo. É o que ele está sentindo. Quando ele começou, eu falei a semana passada, eu acho. Sincero ele era. E ele fez tudo certo e por isso prosperou. Só que ele teve um momento da vida dele que nitidamente ele era uma pessoa sincera, mas precisava de ajustes na vida dele. O Senhor disse: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. A casa significa o quê? A parte pessoal dele. A questão dele, as questões pessoais. Ele era sincero, mas precisava de ajustes em várias áreas. Certamente. Então, às vezes, nós temos que entender o seguinte: você está sendo sincero, mas talvez tenha ajustes que precisam ser feitos. A tua casa precisa ser colocada em ordem. Talvez ela não está em ordem. Por um lado, você é sincero com Deus, mas a casa não está em ordem. Precisa ser colocada em ordem. Esse foi um tempo dele. Nesse tempo aqui, a Bíblia está dizendo que tudo ele fez o que era bom, o que era certo. Então nós vivemos fases na nossa vida. Fases, momentos, ciclos que precisam ser fechados, outros que são abertos. Fazem que, às vezes, eu estou até fazendo, do meu coração está sincero, as coisas, eu quero agradar a Deus, mas a minha casa, há coisas na minha vida que estão em desordem. E Deus está dizendo: põe em ordem. Põe em ordem. E tanto é que ele era um homem sincero que a oração dele foi ouvida. Mas Deus estava requerendo questões sendo colocadas, que questões da casa dele, da vida dele fossem
colocadas em ordem. Tem sinceridade? Você tem sido fiel? Tem sido, mas tem que ter ajustes aí. Nessa parte aqui da vida dele, ele estava fazendo tudo que era bom e certo. Ele não fazia nada sem falar com Deus. Por isso ele prosperou. Então, o que nós falávamos ainda ontem? Tem aquele tempo que você está fazendo tudo correto. Você não está deixando faltar nada. Você vê as coisas andarem na sua vida. De repente chega um tempo que algo acontece. Não, eu tenho sinceridade, mas Deus está falando, olha, eu reconheço que há sinceridade, mas há coisas que precisam ser ajustadas. Lá a parte do Abraão, que chega um ponto que deu certo até então com Ló, agora não dá mais. Teve algumas coisas que até funcionaram, agora não funciona mais. E para você seguir para coisas maiores, vai ter que separar. Está entendendo? Vai ter que separar. Você quer prosperar? Então faz o que é bom e certo. Você diz nesse momento, não, eu estou sendo sincero com Deus, mas talvez eu esteja dizendo para você, mas tem coisas na tua casa que precisam ser colocadas em ordem. E possivelmente é o que Deus está falando, casa espiritual. E quando elas são, as coisas andam. Todo mundo quer prosperar, mas quantos que querem abrir mão dos seus achismos? Nem todos. Todo mundo quer prosperar. Mas quantos realmente quer fazer o que é bom e certo? Fazer o que é bom e certo não é fácil. Na maioria das vezes nós não temos essa vontade. As pessoas são muito mais movidas pelos seus achismos, pensamentos, sentimentos, e pelo que um falou, outro falou, do que pela palavra de Deus. Abraão prosperou porque ele era movido pela palavra. E quando ele tinha que tomar uma decisão na vida dele, ele tomava. Quando ele viu que não dava mais certo com Ló, separou. Meu pai levou muitos anos para entender que ele tinha que separar da mentira. Ele era casadíssimo com ela. E a mentira não é só você falar coisas que não são verdades, são várias atitudes que são tomadas. Enquanto meu pai não separou da mentira, ele não teve, a vida dele não passou a ter paz, a andar, enquanto ele continuou casado com ela. Deus não pôde agir ao contrário, ele foi só perdendo. Então, você tem que entender com o que você está casado. Você está casado com o quê? Está casado com a verdade ou está casado com a mentira? Com o engano? Você tem uma sociedade com o quê? Às vezes tem que apartar. E assim, é uma atitude radical que chega, corta. E aí então, Deus pode fazer coisas maiores na sua vida. Deus coloca em nós o querer, o realizar. Ele coloca o sonho, mas às vezes aquilo lá fica sem andar, sem se desenvolver. Porque Ele dá o querer e dá o realizar. Às vezes você já tem o querer, mas o realizar não vem. Porque Deus está esperando você realmente separe daquilo que não é bom para você, daquilo que sabota a sua vida, daquilo que não funciona para você nem para ninguém. Quando separou, está escrito esse detalhe, quando ele separou, depois que ele separou do Ló, Deus mostrou para ele, aqui está a terra, ande leste, oeste, sul, norte, sul, anda tudo isso aqui, percorre. Isso era Deus falando, ó, consagra isso aqui, possua, está escrito, possua, eu vou te dar. Mas foi depois daquele rompimento, depois que ele rompeu com aquilo.
Então a palavra hoje para você, isso é claro, eu tenho uma bela terra para te dar. Eu posso, não só o sonho, mas o realizar, eu te dou condições para realizar. Porque às vezes a gente tem um sonho, você diz, meu Deus, como é que eu vou realizar esse negócio? Como que eu vou realizar? Eu tenho um sonho, mas eu realizar? Deus não faz só uma coisa, Ele faz tudo. É o querer e o realizar. Tanto é que foi com Abraão. Deus colocou o desejo, colocou ele lá, ele andou, ele possuiu a terra e Deus deu a terra. Era impossível aquilo que Deus mandou ele fazer? Disse para ele, era impossível? Era impossível, ele era estrangeiro ali. A terra era habitada. Mas Deus cumpriu. Então Deus mandou ele tomar posse de algo grande e cumpriu. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Ele coloca dentro de nós aquele sonho, aquele desejo, e você olha e diz, como vou realizar? Ele te dá condições de realizar. Mas não é com o estalar de Deus e por acaso que as coisas acontecem. Às vezes a coisa está na cara e a pessoa não quer ver por que aquilo não está funcionando, por que aquilo não está andando, ela não quer ver. Ela só vê reformas necessárias aqui fora, ela não vê reformas necessárias aqui dentro. Ela vê que aqui fora tudo precisa mudar, aqui dentro não precisa mudar nada. E vencer uma tarefa interna. Se não há rompimentos com um sistema falido, com uma visão totalmente de derrota, errada, não vai. Não anda. No meio, olha, quando nós falamos aqui, não há, essa frase eu ainda usei bastante essa semana que passou, isso não se faz em Israel. Eu já preguei aqui sobre isso. Quer dizer, isso não pode acontecer no meio de quem é de Deus. A malandragem não pode fazer parte de quem é de Deus. A falsidade, meias palavras, entendeu? O jeitinho para isso, para aquilo, não, tem limite para as coisas. Então a gente tem que ter isso dentro da cabeça. Você pode ter cometido erros, mas quando você para, eu vou mudar, Deus vai te ver daqui por frente. Mas você comete erros e não muda. Como é que Deus vai poder te conduzir para um bom lugar e vai ver, como é que Ele vai ver daqui para frente, se não tem daqui para frente, está tudo igual. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Cadê essa coisa nova? Ele está fazendo coisa nova, mas a pessoa tem que dar lugar para essa coisa nova acontecer. Porque eu tenho que colaborar com Deus, eu tenho que cooperar com Deus. As coisas novas não acontecem assim, se eu não colaboro com Deus. Eu tenho que cooperar com Deus. Você pode ter feito um monte de coisas erradas, mas a partir do momento que você decide fazer certo, você começa a plantar uma boa semente, Deus vai te ajudar. E Deus vai te abençoar. Quando você rompe com uma coisa. Meu pai levou muito tempo para romper com a mentira. Muitos anos, uma vida. Isso significa que ele jogou a maior parte da vida dele fora. A maior parte da vida dele fora. Porque apesar de lutar tanto, não atingia nada. Apesar de ter tanto potencial. Inteligência, que ele sempre um homem inteligente, mas nem um pouco sábio. E a gente tem que romper. Quando houve a separação com aquilo que Deus não tinha, aquilo não era para o Ló continuar, não era para o Ló, era para o Abraão.
Quando houve um rompimento, Deus deu a ele aquela visão e disse, vá, anda, possua, e tudo. E aí, se eu tivesse lido o 18 que me faltou, ele ficou ali, estabeleceu, levantou um altar ao Senhor. Aqui, ó. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Quer dizer, ele consagrou aquele lugar ao Senhor. Ele já tomou posse do espírito dele. E aconteceu. Porque Deus colocou o desejo e deu condições de realizar. A fidelidade e aquele desejo do Ezequias de fazer tudo certo, Deus abençoou. Que tudo frutificasse e ele conseguiu fazer o que ninguém antes dele tinha conseguido. Ele pegou tudo numa ruína danada e sabe qual foi a primeira reforma que ele efetuou na liderança dele? A espiritual, que ele entendeu, sabe, estuda a história dele que você vai ver coisa mais linda. Ele restituiu o culto ao Senhor, abriu as portas do templo, limpou que estava tudo acabado, o país cheio de idolatria, ele arrancou os ídolos, porque ele entendeu que sem uma reforma espiritual não aconteceria aquilo que ele precisava, que ele queria, que era ser bem sucedido na liderança dele. E por isso, tudo funcionou, porque ele começou pela reforma certa, a espiritual. Ele começou rompendo com aquele sistema do pai dele, de quem antecedeu ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Estuda a história dele que você vai ver. Ele rompeu com o sistema do pai e de todos os demais. E às vezes a gente precisa romper com o sistema do pai. A gente precisa romper com Ló. A gente precisa romper com a velha criatura. Às vezes não, a gente precisa romper com a velha criatura. E então Deus vai nos levar a coisas grandes. Então Ele vai nos dar condições de realizar tudo. Nada vai faltar. Está entendendo isso? Nada. Se o meu pai tivesse rompido com o sistema da família dele, ele teria tido um outro resultado de vida. Eu já fui ensinada a romper com isso. Graças a Deus. E poupei para a minha vida muito sofrimento. Mas eu podia ter ficado atrelada àquele sistema. Mas eu rompi. Rompi. O Abraão podia ter ficado emocionalmente amarrado ao Ló. Mas que bom quando uma pessoa não é guiada por emoções, por sentimentos, por achismos. Ela faz o que é certo, o que é bom e o que é certo, como eu acabei de ler para você. Ela não faz o que ela acha, porque baseado em achismos tem um monte de gente conduzindo a vida e se desgraçando. Se desgraçando. Conduzindo muito mal. Se você entende isso, está aqui, ó. Deus quer te conduzir para coisa grande. Aliás, Ele está falando isso. Eu tenho essa terra aqui. Você já deve ter um sonho. E Ele está dizendo, eu quero te dar condições para realizar. Eu opero o querer e o realizar. Mas é fazendo o que é bom e certo. É fazendo como o Ezequias, rompendo com o sistema do pai. Fazendo como o Abraão, rompendo com o Ló, que era só um aproveitador. O Ló acompanhou ele, só era um aproveitador. Quando você vê mais sobre o Ló, você vê que o Ló era um aproveitador.
Teoricamente, ele tinha Deus, mas ele era um aproveitador. O Ló. E Deus não tinha para o Ló, tinha para o Abraão. E ele rompeu com Ló. E depois disso, Deus levou ele a possuir aquela terra. E ele consagrou, levantou um altar ao Senhor. E teve. O Ezequias rompeu com o sistema do pai dele. Que foi por culpa do pai dele que o país estava naquela desordem toda. E ele fez tudo que ninguém tinha feito antes. E a reforma que ele fez, a primeira foi espiritual. Que aquilo estava desandado. E quando foi feita aquela reforma espiritual, todo o resto andou na vida dele. Ele prosperou em tudo. Teve um momento da vida dele que ele estava muito doente. E a primeira coisa que Deus disse para ele: põe sua casa em ordem. Tinha sinceridade no coração dele? Tinha, porque Deus respondeu a ele imediatamente. Mas você vê que às vezes está precisando de reforma. Você pode até dizer: não, bicho, no meu caso, eu sou sincero. Você é, mas talvez Deus está requerendo reformas na tua vida. Botar alguma coisa na tua casa espiritual em ordem. Talvez, no seu caso, seja mais forte ainda, romper com o sistema do seu pai, como foi Ezequias. E fazer uma transformação, fazer o que ele não fez. E a reforma que ele começou foi espiritual. E depois ele foi bem sucedido em tudo. Talvez como no caso do Abraão, romper, não só com o sistema, com pessoas, com situações, sei lá, para que Deus possa te colocar num lugar grande e coisas grandes na tua vida. O querer Ele coloca e o realizar também. Não é só o sonho, Ele dá condições para você atingir. E Ele está prometendo isso aqui, dizendo isso para você: eu vou te dar condições para realizar. Segue essa orientação. E você não vai perder a sua vida, você não vai sabotar a tua vida, você não vai desgraçar com ela, você vai ser bem sucedido, vai ter sucesso. Em tudo vai prosperar, como foi com Abraão, com Ezequias e por aí vai. Mas não foi com Ló. Com Ló não foi, mas com Abraão foi. Porque ele não usou o coração, a cabeça, pensamentos, os sentimentos, ou achismos. Ele usou a palavra. Ele foi guiado pela palavra. Ele foi movido pela palavra. E eu tenho falado sobre isso e eu vou falar isso novamente. O que é que tem te movido? A palavra te move? Os seus pensamentos, sentimentos, achismos, achólogos? O que é que tem te movido? A palavra de Deus tem que te mover. Ela tem que te mover. Aconteça o que for, é a palavra que tem que te mover. Eu creio que Deus quer que você ande a terra. Quando vem uma palavra forte assim, e para mim ela é muito forte, é Deus mandando: olha, vá ver o que você quer. Você quer trabalhar lá, você quer abrir aquele negócio, você quer comprar aquele imóvel, você quer viver essa bênção, você quer isso e aquilo. Vá, possua, põe seu pé lá, consagra, unja, levanta um altar, toma posse daquilo. Você quer isso? Fui eu que coloquei. Agora eu vou te dar condições para você realizar. Mas você vê que tudo isso veio depois do quê? Do rompimento. E assim por diante. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Vamos pegar a direção que nós recebemos. E vamos agir corajosamente. É muito bom a gente receber direção. E ser guiado por ela, movido por ela, conduzido por ela.
E eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais cedo a gente entende as coisas, mais rápido nós realizamos aquilo que precisamos, que sonhamos. Quanto mais você demora, mais você retarda a realização de sonhos na sua vida. E o tempo é implacável. O tempo vai e ele voa e está voando. Você vê, estamos em setembro. Estamos daqui a pouco ouvindo tudo sobre o Natal. Todo mundo, eu creio que o que mais dá medo realmente são mudanças. É difícil alguém não ter medo de mudanças. Mas as coisas na vida da gente não acontecem sem elas. Eu não creio que foi fácil para Abraão romper com Ló. Eu não creio que foi fácil para o Ezequias romper com um sistema que já estava estabelecido. E assim por diante. Eu não creio que exista alguma mudança fácil. Mas eu tenho certeza que todas que são realizadas dentro daquilo que foi dirigido por Deus, será um sucesso. Vai te conduzir ao sucesso. Em nome de Jesus. Deus coloca em nós tanto querer como realizar. E quando você já tem um sonho, e você dá condições a Deus, Ele te dá condições para realizar absolutamente tudo e infinitamente mais. Levante a sua mão ao céu e vamos clamar a Deus com força. Eu sei que você tem a terra que você quer possuir. Eu sei que você tem um sonho dentro do seu coração. E eu sei que você quer realizar. E Deus está garantindo a você realização. Deus está garantindo realização na sua vida. Deus está te dando condições de realizar. Eu tenho certeza disso. Com a sua mão erguida, fale com Deus agora. Ó Deus, eu entendo o que o Senhor está falando. E nesse momento, eu decido romper, eu decido agir. E eu quero tomar posse na minha vida desta terra, desta vitória, desta realização. Eu tomo posse agora, meu Deus. Eu tomo posse dessa realização na minha vida agora. Deus quer realizar. E Ele vai atuar na sua vida com poder. Eu não tenho dúvida disso. Ele opera tanto querer como realizar. Ele coloca o desejo de mudança. Ele coloca o desejo de realização. Ele coloca o desejo de atingir aquilo. E Ele nos dá condições de realizar, condições de atingir. Então é momento de você tomar posse disso na sua vida, porque é assim que funciona, é assim que acontece. Ó meu Deus, vai passando do teu sangue sobre o teu povo, vai queimando a cada um do alto da cabeça, a planta dos pés agora, Senhor. Ó meu Deus, passa do teu sangue sobre todos agora. E eu peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha ajudar a cada um a agir naquilo que é necessário, a atuar naquilo que é necessário, meu Pai, a agir naquilo que é preciso, ó Deus de Israel, a romper com aquilo que é preciso, a colocar-se à disposição do Senhor, meu Pai. Eu oro nesse momento, ó Deus de Israel, para que o Senhor ajude essa pessoa a entender, ó meu Deus, e a se posicionar, e que o Senhor ajude ela agora, nesse momento, a possuir a terra, a andar na terra, ó meu Deus, a desejar, a levantar um altar, e a realizar o que o Senhor está prometendo a ela. Haja agora, meu Deus, haja na vida dessa pessoa, para a glória do teu nome, nesse momento. Ó meu Deus, eu não sei o que ela sonha, mas sei que foi o Senhor que colocou esse sonho.
Eu sei que foi o Senhor que colocou o sonho no coração dela, e que o Senhor é poderoso para dar condições a ela para realizar. Ajuda ela a realizar, meu Deus. Ajuda ela a atingir. Ajuda, meu Deus, ela chegar onde ela sonha, Deus de Israel. Ajuda, Deus de Israel. Coloca nas mãos dessa pessoa o que ela tem buscado, Senhor amado. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Passa do teu sangue sobre cada um agora. Enche de poder agora, meu Deus. Eu peço que essa pessoa receba poder. Poder para vencer. Poder para superar. Poder para romper. Poder para conquistar. Poder para possuir. Poder para andar naquilo que ela sonha, e levantar um altar possuindo na vida dela, meu Deus. Ó Deus da vitória, essa pessoa, meu Deus, traga à existência o que não existe. Eu oro para que venha e passe a existir aquilo que não existe. Aquilo que não existe, meu Deus. Era impossível Abraão ter aquela terra. Era impossível Abraão possuir aquela terra. Era impossível aquilo pertencer a ele. Mas o Senhor mandou ele possuir. O Senhor mandou ele andar. O Senhor mandou ele visualizar. O Senhor mandou ele possuir. Ele possuiu, e aquilo passou a ser dele. Jesus, abençoa a vida dessa pessoa. Abençoa com visão agora. A visão de entendimento, de vitória. A visão de vitória, Deus de Israel. Que ela faça as reformas necessárias. Meu Deus, ajuda ela a fazer. Ajuda ela a fazer as reformas necessárias. Ajuda ela a fazer as reformas necessárias. Ajuda ela a romper com o que é necessário. Ajuda ela a agir no que é necessário. Ajuda ela a se posicionar no que é necessário. Ajuda, meu Deus, que ela tenha o entendimento, que ela tenha o quebrantamento, que ela tenha a humildade, que ela vença os sentimentos malignos, que ela vença a força dos sentimentos e pensamentos, que ela vença os achismos, que ela vença a emoção, que ela vença, meu Deus, e que nesse momento ela venha romper que for preciso. Ó meu Deus, que ela faça as reformas necessárias, que ela se posicione agora, Deus de Israel. Haja na vida dela nesse momento, Jesus. Eu peço que o Senhor venha ao encontro dela e haja, meu Deus, porque eu sei que o Senhor quer operar. O Senhor coloca o querer, o Senhor coloca o realizar, o Senhor coloca o sonho, e o Senhor dá a condição para realizar. Ajuda, meu Deus, que isso entre na mente, no espírito. Ó meu Deus, que ela possua no espírito agora, e que ela possa caminhar nessa direção, meu Deus, e viver esse poder, Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, eu peço que o Senhor haja nisso agora. Eu quero que você fale isso com Deus com força. Talvez algo que está difícil de romper, e Deus está dizendo para você: rompa com isso. Está difícil de você tirar, faça essa reforma. Está difícil, faça isso agora. E tenha um entendimento dentro de você. Deus colocou um sonho aí, Ele está dizendo: eu vou te ajudar a realizar. Eu vou te dar condições para realizar. Eu vou te dar condições para realizar. Deus colocou e Ele vai te dar condições para realizar. Tira o que está impedindo. Porque Deus só falou isso para ele quando o Ló apartou dele. Ele apartou do Ló. Quando houve um rompimento. Rompe com isso e tenha certeza de uma coisa. Pega essa palavra. Vai andar na terra. Anda na terra. Levanta um altar. Tenha certeza, tome essa decisão aqui hoje. Deus colocou o desejo no seu coração de ter algo. Deus está dizendo que vai te dar condições para realizar. E agora você pode tomar posse disso. Você faz o que Deus está te orientando a fazer, pode ir. Você anda a terra, possui a terra, e Deus está dizendo: eu vou te dar. Você ambiciona aquele negócio, você ambiciona aquela porta aberta, trabalhar naquele lugar, comprar aquilo, viver aquilo. Deus vai colocar nas suas mãos. Ainda que você diga hoje assim: meu Deus, eu não tenho condições de realizar isso. Deus vai realizar. Ele coloca o querer como realizar.
Você vai realizar. A partir desse momento que você rompeu com o Ló, você rompeu com o sistema do seu pai, que é no caso do Ezequias, que você decide seguir e fazer aquilo que Deus está te orientando. Você pode ter certeza, o que Ele colocou no teu coração como querer, Ele vai te dar condições para realizar. Não tenha dúvida disso, deixe isso entrar. Pode possuir a terra. Às vezes você está com medo de ampliar o seu negócio, vai ampliar. Está com medo de dar o primeiro passo na compra do teu imóvel, dá o passo, Deus vai te dar condições para realizar. Para de esperar por alguém, dá você o passo de fé. Para de esperar, para de ter medo de, eu vou assumir isso sozinho, assume você, é a tua fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Dá esse passo. Você quer trabalhar naquele lugar, ao invés de você ficar, aí eu até queria, mas, e não sei, vai, unja aquele lugar, levanta um altar ali e diga, eu desejo isso, então eu tomo posse disso realizado. Eu não sei, você quer viver uma outra situação, Deus colocou dentro de você, agora Ele está te dando condições de realizar, creia nisso, você vai realizar, em nome de Jesus, nesse momento, pela fé. A Bíblia fala sempre sobre isso. Você vê que primeiro Abraão fez tudo isso de forma espiritual. A terra não era dele, mas Deus fez ele andar de norte a sul, leste a oeste, de alto a baixo. Está escrito aqui, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e aos seus descendentes, tornarei a sua descendência numerosa. Olha a promessa. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Deus prometendo vitória. Percorra, olha aqui, primeiro Ele mandou olhar e depois Ele mandou percorrer esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Olha para o que você quer e decida que você vai lá percorrer, porque aquilo vai ser seu. E decida que você vai levantar um altar, você vai ungir aquilo e você vai viver esse milagre. Não tenha medo, não se intimide. Porque quando a gente rompe com Ló, rompe com o sistema que não funcionou, que não funciona, a vida da gente passa a andar. Deixa o seu coração limpo, não deixa o diabo te sujar, não deixa ele te desgraçar, não deixa ele te roubar, não deixa ele te sabotar. A gente só tem uma vida, ela passa rápido. Eu vi o meu pai demorar tanto para tomar um rumo na vida. Eu vi tantas pessoas se perderem ao longo da vida e terminarem os seus dias na vergonha. Decida que você vai fazer o que é preciso, vai fazer as reformas necessárias. E Deus colocou desejos dentro de você e que você vai realizar. Olha para o que você quer agora e decida percorrer, porque Deus vai te colocar lá. Não diga isso é impossível, isso é difícil. Pode até ser tudo isso, mas o teu Deus está dizendo, eu vou te dar condições para realizar. Você vai realizar. Eu tenho certeza que Deus está dizendo que você vai realizar o que hoje é impossível, o que hoje é um sonho. Deus vai te dar condições para realizar. Você vai realizar. Tenha certeza disso. Então agora, visualiza isso nas tuas mãos e já percorre espiritualmente. E depois vai lá levantar um altar. Vai lá ungir aquilo e consagrar. Porque isso pela fé já é seu. Deus deu a terra pela fé primeiro. E depois ela veio, ela se tornou palpável. Mas primeiro foi pela fé. As coisas primeiro acontecem espiritualmente dentro de nós. Liga o teu pensamento no céu. Não deixa o diabo roubar você com preocupações, com ansiedade, com pensamentos, com suposições, com questionamentos. Não deixa o diabo te roubar, em nome de Jesus, com imaginações malignas, roubando a sua vida. Não! Concentra a tua vida no Senhor. Quem cuida de Deus é nós. É o Senhor que cuida de nós. Quem cuida de nós é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Confia no Senhor.
Está na hora de você parar de temer isso, temer aquilo, se preocupar. Entra na igreja sempre, talvez tensa, preocupado com isso, e pensando milhões de coisas. Não, em nome de Jesus, decida que você não vai mais andar à base de ansiedade, de questionamentos, de imaginações contrárias, de preocupações. Não, eu vou me concentrar na minha mudança, eu vou confiar em Deus. Aquele que começou a boa obra vai terminar na minha vida. Deus está cuidando de mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu vou me concentrar em Deus. Se concentre em Deus. Bispo, eu estou vivendo um problema assim, e assado, e daquele jeito. Diga comigo, confie em Deus. Bispo, parece que tudo está difícil, tudo amarrado, tudo piorando. Diga comigo, confie em Deus. Bispo, é tudo impossível, não tem saída, eu não vejo uma saída. Diga bem forte, confie em Deus. A sua vida está nas mãos de quem? De novo, a sua vida está nas mãos de quem? E Deus leva alguém para o fracasso? Então confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Confie em Deus. Simplesmente confie em Deus. Ele colocou o sonho, Ele vai te dar condições para realizar. Ele colocou o sonho e vai te dar condições para realizar. O que te afronta hoje não te afrontará amanhã. O que te perturba hoje não perturbará amanhã. O que hoje é um problema, amanhã será vitória. O que hoje não tem saída, amanhã é um oceano de bênçãos. Creia nisso. Confie em Deus. Confie em Deus. Aconteça o que for, confie em Deus. Com as tuas mãos estendidas para aquela direção que você precisa de vitória, ordena a vitória lá e pronto. Não fique dentro de você como isso e aquilo. Diga em nome de Jesus, eu ordeno isso mudado, realizado, transformado, concretizado, materializado. Eu ordeno agora tudo isso mudado na minha vida, tudo isso mudado, essa situação transformada. Eu ordeno agora, eu ordeno agora, eu ordeno agora, que na rua tal, número tal, bairro tal, as mudanças estejam acontecendo, o realizar, a transformação, a virada de tudo, a honra, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, aquilo tudo realizado, realizado e mudado, em nome de Jesus, tudo mudado. Diga comigo, tudo que o diabo levantou contra mim, já está no chão. Tudo que ele trabalhou para me destruir, já foi desfeito. Toda obra do inferno já foi quebrada, já foi destruída. Nenhum mal prevalecerá. O intuito maligno de roubar, de destruir, de matar, de arruinar comigo, já foi repreendido. Já foi repreendido. Toda cilada, toda obra do mal, eu estou abençoado. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Diga, eu confio em Deus, e Deus me deu vitória. Deus já me deu vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Jesus, nós todos juntos na mesma fé, queremos concordar agora com todas as vitórias, com todos os livramentos, com todas as respostas, com todas as mudanças. Nós queremos concordar, meu Deus, com a virada da vida dessa pessoa, com a transformação da vida dela, com as respostas.
nós concordamos com o realizar, com a vida dela realizada, com as vitórias materializadas, com o sonho realizado. Nós concordamos e ligamos aqui na terra todas essas realizações para que sejam ligadas no céu, e desligamos tudo que estava amarrado, impedindo, tudo que estava tirando a paz, a alegria, a vitória, amarrando os caminhos dela. Desligamos aqui na terra para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.